Oi! Essa temporada do Pós-Fácil Podcast é apoiada pela Livros e Livros, uma livraria independente que acredita, como a gente, no poder das histórias e da leitura para transformar o mundo. Quem apoia o Pós-Fácil concorre a livros selecionados por essa livraria e ainda tem cupom de 10% de desconto para compras no site livroselivros.com.br. Para saber mais, leia a descrição desse episódio. Com essa parceria, a Livros e Livros apoia o jornalismo cultural independente e o Pós-Fácil fortalece uma livraria local que tem compromisso com o acesso à literatura. Esse é um episódio diferente do Pós-Fácil Podcast. Ele foi gravado ao vivo quando eu fiz a mediação do lançamento do livro Resto, de Jorge França, na livraria Livros e Livros, em Florianópolis. A Livros e Livros, como vocês já sabem, é parceira do Pós-Fácil Podcast. E é essa conversa que vocês vão ouvir agora. Eu sou a Stephanie Ceola, eu sou jornalista e faço o Pós-Fácil Podcast. Eu vou mediar a conversa com o Jorge pra gente apresentar o Resto, o primeiro livro dele. Esse livro tá à venda aqui na Livros e Livros, ali no caixa, quem tiver interesse. O Jorge também pode dar autógrafos depois. Caneta nova. Caneta bacana, com caneta bacana. Essa conversa também vai virar um episódio do Pós-Fácil Podcast, então tá sendo gravada. E depois a gente vai abrir pra perguntas de vocês. Para começar, não sei se alguém aqui não conhece o Jorge, mas eu vou fazer a apresentação da mesma maneira. Jorge França nasceu em Ituporanga, no Alto Vale do Itajaí, veio para Floripa aos 16 anos para cursar letras aqui na UFSC e nunca mais saiu daqui. Fez aqui toda a formação acadêmica dele e hoje é professor de língua portuguesa e literatura no Colégio de Aplicação e Resto é o primeiro livro do Jorge. Pra gente começar, eu vou pedir que você leia um dos textos do Resto para que as pessoas conheçam, saibam do que se trata e depois a gente segue o papo. Eu sempre tenho muita dúvida quando fala pra ler algum, assim, né? Você falou, vamos começar lendo um texto. E aí, em vários lugares, eu já li um mais do final, do necrológio, tempos atrás. A Camila me falou pra ler um do começo, e o poema do começo ele é bem longo. E aí, você me deu um toque pra eu ler um texto que eu não li em público ainda. Talvez ele tenha aqui subindo de tom, vamos ver se eu vou dar conta de fazer isso. Que chama Shakespeare Existiu. E posso contar um pouquinho da história depois, né, de como esse texto surgiu. Mas é um desses textos de pandemia e um desses textos que pegou algo que eu tava pesquisando ali naquele momento e tem mania de mexer com jornal velho, etc, né? Isso aqui apareceu num jornal velho na minha frente, assim. E essa frase, Shakespeare Existiu, ela ficou me enchendo a cabeça e aí ela virou esse poema que acaba misturando isso com um monte de coisa. Mas eu vou ler. Shakespeare existiu. Aquela frase em letras garrafais de uma coluna de jornal. Eu de novo. Afirmativa, existiu. Não era inquisitiva ou celebrativa, era apenas a título de informar que até então não lhe tinha passado pelas ideias, um deles ou outro ou todos que pudesse não ter existido, quer dizer, uma vez falaram de Homero ou Tiresias ou de um pintor chamado Darboux, de escritores que criavam outros ou inconsistências. Existiu. E não foram as vozes de um coro de artista de rua, uma assinatura das coisas, personas que saíram falando sozinhas e começaram a se mover e se amaram e se mataram e riram umas das outras e viram o pai voltar da morte e juraram e sonharam por aí em palcos finos, ganhando outras roupagens, existiram no papel. E onde mais viviam seres senão no papel? Não está vivo quem não tem papéis. Não existe, não sai em páginas de jornal, ao menos não com nome. Dê consistência a ele porque você ou alguém precisa dizer que o homem não foi um coletivo histérico de vozes inventadas que, certo dia, ou ainda, por que diabos resta saber nas páginas de um jornal brasileiro que ele existiu, que tinha sua careca, que dele se fizeram filmes de suas peças e dele que existiu até apaixonado em películas não muito antigas e prêmios. Achem os papéis que provem que existiu. Pra mim nunca existiu, ou até certa idade nunca existiu. Até o dia em que vi DiCaprio no cinema e ele era mais importante que quem escreveu a história, porque era um bonito efebo. Atores bonitos importam mais que assinaturas. Até a cena de um programa de reprises curtas de cenas mais importantes que dizia que quem escreveu aquele beijo foi um inglês com esse nome, como se nunca antes ou depois se tivessem escrito beijos. Até a edição de bolso próspero num CD gótico, um Caliban gostoso que se auto-ironiza numa série adolescente com bolas de lama. Quem é o monstro? Não o leiam. Desistiu. Ausentou-se de nós. Não se ama até a morte ou se olha por furos nas paredes. Não há quem aguente essa exposição toda. Ainda mais assim, sendo visto todo dia. Como se há de dizer que não existiu? Tá na prateleira de capas mofadas de clássicos adaptados, nos filmes de gnomos, histórias de amor e traição se fazem, não mais duelos como antigamente. Parece que você ainda espera muito da cortesia, que algum dia se fez guerra cortês. Teve aquele que em epígrafe para falar de alguma coisa o citou, porque existiu.
E quem existe tá aí pra ser excitado, quem não existe também. Às vezes esquecem de checar as referências, mas só às vezes. Depende da pressa do algoz, mas com assim não, isso não se faz. E que se foda que existiu. Eu lá quero saber se existiu esse infeliz que eu sou obrigado a conhecer. Eu vou riscar o carro daquela vaca que me obrigou aquele negócio difícil, desse corno infeliz que não foi capaz de salvar aquele casal de morrer. Foi erro dele, é culpa dele, ele queria punir a moça. Onde já se viu não poder viver sem aquele homem? Tanto homem no mundo. Até na Itália, com certeza, tinha. Homem que chega pra não precisar se envenenar daquele jeito. Vai inventar doido vendo fantasma em outro lugar, que filme de terror faz fantasma bem melhor que você e dá mais susto. E matou outra pobre lá também, afogada pelo vestido, onde se viu não saber nadar, a pobre que nem uma esponja afundando e ninguém que ajude, bando de personagens sem costume, sem função, monte de gente, culote, calça e calçola falando em verso, ó fulano, ó ciclano. Nem naquela época se falava assim, palhaçada. Depois fica aí até novela das 9 com história de montagem de peça desse cara, casal de sapatão de novela das 9 fazendo Romeu e Julieta, peça que vira apelido de mistura de doce com salgado, hein? Isso não se faz. Depois vem a outra lá e me fez um Shakespeare. Diz que quem inventou de falar em queer foi o tal do homem que existiu. E aí, pior é o texto do homem. Pior, ninguém sabe o que faz com aquele monte de anágua, maquiagem, texto ruim. Consegue deixar um bando de drag triste e sem graça com a onda de Shakespeare. Eu só tinha visto drag triste em tiroteio de fim de festa, mas não em reality show. É mais fácil aplacar todas as ondas do mar e todos os furacões do céu que dar remédio à maldade de um só homem. Eu mesmo me perco nos cortes dele, às vezes. Eu não tinha lido em voz alta ainda. Eu sabia que ia ser bom em voz alta. A gente sabe que não pode julgar um livro pela capa, mas vamos começar falando da capa, do resto? Eu queria que você falasse da escolha dessa imagem e também do título do livro. Acho que eu vou inverter. Eu acho que eu vou falar do título primeiro e da imagem depois, porque uma coisa vem antes da outra. Esse livro se escreveu, acho que em 4 anos. Os 2 da pandemia e os 2 que vieram depois. E isso coincide um pouco com o meu processo de análise também, né? Com essa entrada na psicanálise e tudo mais. E com tentar tomar pra mim que eu tinha que fazer alguma coisa disso que era meu e só meu, pessoal, intransferível, né? Desses meus restos de memória, desses meus restos de coisas que eu vou carregando comigo, né? E houve uma composição desse livro que era diferente, tinha conto no meio, ele era um híbrido de gênero. Ele tinha outro título, que era Menino de Papel, que é uma coisa da primeira parte dele depois. Mas aí eu reorganizei, cortei aqueles contos do meio, tentei dar essa feição que vai de infância pra morte na sequência dos textos. E aí eu fiquei pensando o que podia unir o conjunto, né? Porque esse conjunto não foi escrito para ser um conjunto, não foi escrito do início pro final, né? São coisas que vão se juntando. E aí eu pensei nesse conceito do resto, né? O resto é aquilo que insiste em não se deixar representar. O resto é aquilo que escapa o tempo inteiro, né? Então, tem um movimento de tentativa de captura dessas minhas coisas, mas essas coisas estão sempre restando, elas estão sempre escapando. E aí, é nesse escape que o real aparece, né? Pelas frestas. Nos restos, né, que vão ficando arrastados pelo rio, né, em fragmentos de memória, em coisas que ficam entre poesia e prosa. E aí foi isso, acabou virando esse o nome. Aí, como publicar, né, que era a segunda coisa. Eu nunca tinha publicado nada, etc. Aí veio uma chamada, assim, pelo Instagram, eu segui a Editora Brutal. Tinha uma chamada lá, Sul e Sudeste. Sul e Sudeste não, Sul e Centro-Oeste, na verdade. Nos estados do Sul e mais Mato Grosso do Sul, eu mandei. Meio sem esperança, e aí ele passou na chamada. Falei, agora vai. E aí eles tinham um negócio muito chato com as capas, que é uma coisa de postura da editora, assim, que era tipo, não adianta mandar sugestão, não adianta dizer o que você quer, o livro vai pro capista, o capista vai ter 3 ideias, e das 3 ideias você vai escolher uma ideia dessas e vai ter que ser, e não adianta dizer que não gostei das 3 e quero outras. Muito, assim, eles são muito fechados com essa ideia da capa. E aí aquela coisa, né? Cruza os dedos e reza pra alguma das 3 ideias ser... fazer sentido. Boa, né? E depender de em qual capista da editora caiu, etc. E aí vieram 3 propostas. E das 3 eu de cara fiquei com essa, né? Como diz a editora lá, é a capa do homem pelado, né? A capa do homem pelado. É esse homem, né, estendido, seminu, enfim, que se coloca na capa aqui em aberto. Que fiquei, assim, né, aturdido, tipo, parece uma pintura do século XIX, não sei o quê, quem que pintou isso, mas eu
Se alguém achar a fonte, eu agradeço, porque eu não achei a fonte dessa pintura até hoje. Eu não sei se, né, quem que inventou, se foi uma IA que fez, vai saber o que se passou com a pintura. E aí o capista fez esse rolezinho aqui, né, de cortar o rosto e separar o rosto de onde ele deveria estar encaixado. Do resto. Né, e, enfim, separar o rosto do resto. Boa. E aí fica essa... Eu, inclusive, cheguei a mandar um e-mail se não dava já de mudar a cor dessa mancha, que ela me incomodava de início. Agora eu já aceitei, ó. Fases, né? A gente incomoda, não sei o que, babá. Agora eu aceitei ela nesse azul. Porque até o Bruno tava ali, falou assim, né? Mostrei pra um primo meu que é designer e coisa, tipo, os dois, tá legal, mas esse azul... Gostei desse azul aí no meio. Aí tentei dar o toque, né, pro designer. Tipo, não dá pra fazer mexendo, mudando, suavizando um pouco... Não, é uma série que eu tô fazendo que tem essa coisa do recorte de cor, né? Mais estridente no meio de uma imagem, numa cor um pouco mais né, terrosa, né? Ou carne, como aqui. Eu falei, tá bom, vai ficar assim, porque as outras duas ideias eu não tinha gostado de fato. Uma delas tinha um monte de mãozinha, assim, daí eu falei, gente, vai parecer um livro de pedagogia, né? Porque tem essa coisa da pedagogia que eu adoro dizer que foi a muitas mãos, ó, o preconceito. Não, na mão eu não quis. E o outro era uma coisa muito dark, assim. Tô de preto hoje, meio dark, mas tudo bem. Era uma fresta que tinha uma sombra com um cara, assim, daí com as pernas gigantes, sabe? Como se a luz passando atrás. E essa aqui me disse mais coisa. E esse descolamento do rosto, eu acho que falou tudo sobre o resto, né? Eu acho que o sujeito, pra mim, é o que tá aqui. Nessa descolada da máscara em relação ao corpo, né? Alguma coisa que se dá entre essas máscaras que a gente mostra pro mundo e essa carne que carrega a gente por aí. Né? Eu acho que tudo que se passa no fim aqui dentro tá nesse azul desse homem estendido, meio inconsciente, sei lá, meio bêbado, meio dormindo e meio entregue. E aí foi isso, acabei escolhendo ela por causa disso nessa... Eu achei que conversou com esse personagem do livro, já falando dele, assim, né, os textos, acho que ainda ficou um híbrido, né, tem texto em verso e tem texto em prosa, mas me parece muito unificado por causa desse personagem central, assim, né, que começa ali nessa infância desse menino atravessando esse trajeto entre o rio e o mar, assim, né, saindo dessa cidade, que é a origem dele, e buscando um outro caminho. No começo da leitura, me parecia muito esse menino em fuga, assim. Depois, um homem buscando se encontrar. E depois, nenhuma coisa nem outra, assim. Essa ideia de que é possível se desfazer da origem, meio que vai se desmontando no caminho. Eu queria que você falasse sobre esse personagem, esse protagonista. Eu juntei várias coisas aqui que você estava dizendo. Essa coisa da origem, eu fico lembrando que em algum lugar eu li sobre essa coisa de mito de origem e mito de começo. Fala de mito da origem aqui. Né, acho que a gente tem duas formas de se relacionar, talvez, com de onde a gente vem. Uma delas é essa coisa meio indulgente. Eu sou assim porque eu vim daquele lugar, porque aquilo determina quem eu sou, porque, minha pátria, minha terra, essa coisa meio romântica, né? E eu nunca senti nada disso, assim. Tudo que eu sinto em relação ao lugar onde eu nasci sempre foi vontade de estar longe de lá. A minha mãe achava que era exagero e dizia, ou eu saio daqui ou eu me mato aqui. Né? Interior do estado de Santa Catarina, aquela coisa toda. Né? Sabemos como é. Fascista, pesada, opressiva, pra uma criança viada, né? Como eu era e como eu só me entendi muito depois, assim, tipo, não caibo nesse lugar. Então, talvez não seja essa coisa de ficar celebrando uma origem, uma originalidade, né? Ou essa coisa de quem eu sou por causa das minhas raízes e blá blá blá. Mas seja coisa de inventar novos começos, né? Como é que eu pego essas referências, essas histórias todas que eu não tenho como negar que me constituem, porque elas me constituem de alguma maneira, mesmo que por negação, mesmo que por repulsa, e transformar isso numa espécie de mito de começo, né? De não se fazer de papel que vai brotar de como eu olho pra esse menino lá no começo, de como esse menino vai querer fugir de lá e ao mesmo tempo vai ficar nessa pendulação entre falar, né, de onde ele veio e pra onde ele foi, sem dar essas marcas geográficas, assim, literalmente, né, é a capital, mas capital pode ser qualquer capital, e é nitidamente um interior, mas talvez, claro, tem uns poemas como Casa de Bloquinhos, que acho que dialoga com a obra do Labs, que tá ali, ó, é dedicado pra ele, inclusive,
que mexem bem com a coisa do Vale do Itajaí, assim. É muito mexido pela leitura da obra dele também, né? Que esse texto veio. Onde as marcas estão mais claras, né? De onde se sai para onde se vai. E aí depois tem as derivas pelo mundo, né? Se fala da coisa do marinheiro, etc e tal. Tem as coisas de sair daqui e jogar o corpo esse corpo de papel desse menino no mundo. Jogar ele de encontro a outros papéis. E lá pelas tantas, talvez, dar de cara com a morte, né? Porque esse é o flerte perigoso da corda bamba, né, em que a gente anda sempre. Então, mais pro fim, e acho que a proximidade da morte, seja do meu pai, seja de um grande amigo que eu tive, seja de ficar elaborando, né, essa coisa da morte, da iminência da morte, porque, como eu disse, parte do livro foi escrito durante a pandemia, trancado em casa, com gente morrendo, né, por todos os lados, por causa da omissão daquele infeliz em relação às vacinas. Então, essa era uma outra obsessão que tava lá na ponta, né? E aí, na hora de amarrar as coisas, na hora de juntar as pontas, eu meio que fiz esse movimento próprio de ser vivo, né? Nascimento e morte. Te ouvindo falar, às vezes você fala esse menino ou esse personagem, às vezes você fala eu. E resto a gente pode chamar de autoficção. E o que é pra você esse gênero? O termo... Vamos de polêmica. Esse aí vai ficar gravado pra ser recortado do podcast. Sim, ele falou isso. Não pode. Sobre autoficção. Então, eu tenho andado meio às voltas, né? Tanto de ler algumas coisas que são ditas autoficção, quanto de ler o que as pessoas estão dizendo sobre isso, mesmo sem ter... Talvez nunca escrito eu mesmo, né? Publicamente sobre isso. Mas acho que de novo, vai para as maneiras diferentes de lidar, né? Eu acho que existe uma maneira de lidar com a memória que ela é narcisista. É que ela é tão embebida de si mesma que, olha, eu preciso me mostrar o meu eu pro mundo, como minha história, seja minha história difícil de superação, seja minha história, né, de, sei lá, autoindulgente, qualquer coisa. E que eu acho que bate numa outra coisa de expectativa de leitor hoje, que é de querer encontrar verdade na literatura, né? Ai, não, eu quero ver aqui quero ver a pessoa que fez isso aqui dentro. Mas é um baile de máscara, né? É um jogo ficcional. Eu pego coisas que são minhas e misturo com coisas que não são minhas. Eu pego pedaços de coisas que são de outros, inclusive, que são, né, emprestadas, roubadas e meio não referidas, tipo o final desse poema que eu li. Esse último verso ali é Shakespeare. Não tá, abre aspas, Shakespeare, nota de rodapé, mas é pro leitor mais astuto entender que eu tô fazendo esse jogo no baile nesse momento ali com ele. Então, assim, não tem essa pretensão memorial, né, ou de entrar num rol autoficcional e tal, mas ao mesmo tempo é um pouco isso, né? Ao mesmo tempo não saio, não consigo sair de muitas referências e coisas que me constituíram e que eu resolvi botar pra jogo. Né? Então, assim, sei lá, não tá longe de entrar nesse movimento muito narcisista, né, e da demanda da verdade, porque eu acho que pra mim literatura é outra coisa, né? É o que a gente bate no liquidificador e faz com essas coisas que a gente viveu. Você falou do Shakespeare que é citado sem estar entre aspas e tal. Tem também citação do Cruz e Souza, e acho que pelo menos um texto pra mim parece muito a referência a Ana Cristina César. Eu queria que você falasse dessas referências e também do teu processo de escrita, assim, como que isso aparece. O Cruz de Souza quase que não lembro. Eu falei pra ele hoje, tu cita o Cruz de Souza, ele é... Eu fiz isso, né? Tipo, a gente faz e esquece, né? Tive que mandar imagem. Ela mandou a foto com o negócio sublinhado. Falei, realmente, aqui teve um flash com o Cruz de Souza. Eu vou contar a história desse. Ela me deflagrou a memória do porquê que apareceu. Isso. É muito boa. Eu acho que eu começo pela Ana Cristina, porque é a partir dela que isso acontece. Eu fui conhecer o trabalho da Ana Cristina já na universidade, né? Não era uma escritora que eu tinha visto na escola, etc e tal. Porque é uma professora que veio a ser minha orientadora de mestrado, querida professora Maria Lúcia. Tem uns trabalhos pioneiros sobre a Ana Cristina, né? Ela escreveu a tese logo depois que a Ana Cristina, né, morreu e tudo mais. Então, uma das primeiras teses defendidas sobre a Ana Cristina César é dela. E ela trazia muito para as aulas, né? Textos da Ana Cristina e tal. E aquilo foi uma explosão para mim quando eu conheci. Tipo, a maneira como ela escrevia. Um negócio que a Maria Lúcia fala sobre ela, que é a história da vampiragem. Que é assim, por esse conceito que ela trata, que é justamente isso, né? Como ela se enfia na biblioteca e vai
né, drenando, sugando essas coisas dos autores que ela lê. Então, tu tá no meio de um negócio que finge ser um diário, mas não pode ser lido como um diário, de novo, né? O limbo da ficção ou não. E aí lá no meio tem um Baudelaire, lá no meio tem uma Manuel Bandeira, lá no meio tem um pedaço da Carmen Miranda. Eu acho que aquilo foi muito pra mim, quase aquela coisa, pode fazer assim? Né? Não pode, não só pode como ela faz, como depois dela você descobre, não, muita gente faz. E também essa coisa das prosas, né? Porque eu falei dos contos, eu acho que eu excluí. Embora essa coisa dos gêneros, ela se embole muito, tava muito claro pra mim o que eu via como um poema em prosa, ou até como um fragmento de carta, ou de diário abandonado, que tem esse flerte com esses outros gêneros, e um conto. Não, o conto pra mim já tem uma narrativa ali que é outra coisa, meus contos eram mais extensos, né? Eles ficaram guardados pra um outro momento. Mas acho que tem um projeto de romance, né, Marcelo, também. Tem um projeto de romance que eu fiz a antioficina do Marcelo recente, tô com ideias. Mas então começou pela Ana Cristina. E por essa ideia, né, de se jogar contra as coisas e jogar com as coisas que a gente lê também. E aí, tem o Shakespeare, e tem essa do Cruz e Souza, que eu tinha me esquecido, tá lá na parte dos necrológios, da parte da morte, daquele poema Gargalha, ri, não sei o quê. Que foi um episódio, engraçado, um episódio que me aconteceu e que eu joguei pra dentro. Ali na frente de onde era o Blues Velvet, que fechou agora, né? Tinha um cara, a gente ia ali, baladinha de noite, não sei o quê. Tinha um cara que passava ali de vez em quando e que ele chegava e declamava Cruz e Souza pras pessoas, de cor, assim. E era um cara negro, etc. Tava ali na rua e o jogo dele era chegar e jogar aquele Cruz e Souza na cara de alguém e perguntar se a pessoa sabia de onde era aquilo. E raramente as pessoas sabiam, né? Ele vinha e declamava uma quadra do Cruz e Souza assim, pá, você sabe o que é isso? E ele sabia. Ele tinha isso muito, muito... Eu esqueci o nome dele, cheguei a conversar e o nome me fugiu, assim. A figura dele me voltou hoje quando você tocou nisso. E aí foi assim, eu tava mexendo com esse negócio do necrológico, etc e tal, e me voltou a figura dele, me voltou essa figura renegada do Cruz e Souza, né? Essa vida desgraçada que o Cruz e Souza teve, né? Aqui, fora daqui. Morte desgraçada. Morte desgraçada, tudo mais. E aí entrou esse verso, mas de novo, né? Entrou pela tangente de uma dessas histórias ouvidas na rua, assim. Sempre gostei muito dessa coisa de ouvir coisas na rua, né? Tanto que eu não gosto de andar de fone por aí, porque eu acho que eu gosto de ouvir o que tá acontecendo ao meu redor, porque isso às vezes vira matéria e entra. E a cidade aparece bastante, né? Essa capital que não tem nome, isso aí não tava no roteiro, eu já vou mudando. Não, mas pode. Mas tem um poema que chama a capital, né? E fala da harmonização facial da cidade e dessa padronização. Assim, acho que a cidade acaba aparecendo muito em vários textos, né? Não só dedicado a ela, né? Sim, sim. Tá ali presente. Esse marca bem lugar, pra quem sabe as referências e coisa. E também foi uma dessas derivas aí pelo centro-leste, na verdade. Foi no finalzinho da pandemia isso. Era uma proposta de meio que de deriva tava o Sérgio Vinhas, tava o Marco. E a ideia era ser fotográfica, na verdade. A ideia era fazer um trabalho de fotografia em torno da coisa ali, daquele lado do centro da cidade. Assim, eu fotografei algumas coisas, o Vinhas deu umas dicas de fotografia e tal, mas o meu principal negócio não foi a fotografia. Foi essa outra fotografia, eu acho. Porque aí foram coisas que eu ouvi deles, cenas que eu vi naquela manhã, porque não é muito comum a gente andar ali de manhã, né? Hoje é um ponto que a gente vai de noite pra beber, pra andar, ver as pessoas, mas de manhã... Não sei quantos de vocês já andaram pra aquele pedaço de centro de manhã. Parece ser aquela só no resto do que ficou da noite. Do Largo da Alfândega, assim, né? o largo, aquela parte atrás do terminal velho. Aí tinha uns caras mudando paralelepípedo e comendo uma marmita. Senhorzinho tomando cerveja na calçada às 9 horas da manhã. Essas figuras todas, né, que eu fui vendo ali naquela volta, eu falei, a minha fotografia da cidade, na verdade, vai ser essa. E aí virou uma coisa longa, virou um poema longo. Ficou bem legal e fala de tudo revitalizado. Até as sobrancelhas estão mais altas da cidade. E aí era esse jogo, né? Porque ainda é o último... Essa imagem até usaram naquele dia, que é essa coisa do garrote, né? A harmonização facial da cidade, ela vem da Mauro Ramos para um lado, da Beira-Mar pelo outro, e vai esmagando aquele pedaço ali que ficou ainda com cara, né, de algo que a cidade já foi. Né, os sobrados velhos, etc e tal. Então,
E aí eu não lembro, acho que eu vi uma clínica de estética, daí veio essa ideia da harmonização facial, da demonização facial da cidade. E entrou aí, acabou sendo um retrato de cidade, né? Que entrou nessa ideia do ponto de fuga, né? Pra onde fugir. Eu acho que a gente já pode abrir pra pergunta, mas antes, eu quero falar que o livro ele é dividido em 7 partes. 7 partes. E a parte que... Gosto de tudo, mas particularmente do começo de Marinheiro. E aí eu queria pedir pra você ler esse poema também. É engraçado você gostar dele, porque eu acho ele um poema tão simplesinho, na verdade. Meu Deus. Ele é um... Ele tá até com um post-it de cor diferente. Tem as coisas que... Eu acho que essa foi uma das coisas que veio da análise, que eu acho que foi uma imagem que eu usei falando com a analista um dia, tentando me elaborar, assim. E aí fiz e ficou um poema curto. Eu tenho mania de escrever as coisas muito longas, né? Se você olhar, tem muitos textos aí que eles são muito longos, são meio prolixos, assim. Eu tenho dificuldade da concisão do poema curto, sei lá, eu acho que haikai pra mim seria um desespero, assim, porque é uma coisa tão... é só isso que pode, né? E eu fiz uma oficina de haikai lá na Flip, inclusive, eu acho que vai desafiar nesse sentido. Mas ele é bem curtinho, ele nem tem título, mas ele tá na parte marinheiro. É assim: isso de não deitar raízes e viver aéreo, pertencer a parte alguma, é um fardo. Isso que almejam os desterrados, os poetas, os bobos, falsos cidadãos do mundo, isso de fingir, emular a sede de ser outro, pertencer a todos e a nenhum, isso não é definitivo. Um polvo infinitivo agarra com os tentáculos muita parte, mas não fixa em nenhuma, porque ele próprio flutua enquanto move a enorme cabeça, abrindo caminho. Essa imagem do polvo foi que eu usei, assim, então eu acho que me sinto um polvo, parece que eu tô grudando um tentáculo em cada lugar. Mas aí ela me calacrou, né? Mas você se move pra algum. E o que pega muito, eu acho que é porque fala muito da origem. E aí, esse texto deixa muito... Porque assim, esse personagem, ele tá flutuando, né? Ele sai daquele lugar e ele vai buscando outros lugares. E aí, até então parece assim, não... Ele vai se satisfazer com essa busca por outros lugares. E esse texto me mostrou que não. Isso que almejam os desterrados, os poetas, os bobos, isso não é definitivo. Talvez em algum momento essa pessoa precise se apegar à origem, voltar à origem de novo, sabe? E... Partir pra outra. Eu fiquei nessa viagem, assim, de que... E daí, eu esqueci de mencionar isso que eu tinha colocado no roteiro. Eu tava relendo o livro pra essa conversa no domingo. E eu vi não sei se vocês já assistiram, o documentário sobre o Milton Nascimento que tem na Globoplay. Milton Bituca Nascimento é o nome. É lindo, lindo. E eu tava lendo o livro e fui ver o documentário depois. E a primeira frase que ele diz no comentário é assim, que a única... Eu não vou lembrar de cabeça. Eu anotei em algum lugar. Só os começos são definitivos. E aí eu fiquei com isso na cabeça, assim, a única coisa definitiva que é a origem, ou pra onde se vai depois, não pode ser qualquer coisa, assim, né? Sim. Definitiva, mas a gente que pode definir, né? A gente que pode inventar esse movimento que a gente tava falando, assim. Parece que é isso que esse personagem tenta fazer no livro, assim, redefinir essa origem. Sim. E daí a ideia do marinheiro, né? Essa coisa que vai de porto em porto, perde mesmo de onde veio, né? Às vezes nunca volta pra de onde veio. Espero. Oremos. É isso, gente. Vocês têm pergunta? Alguém tem pergunta? Eu tenho uma pergunta bem pessoal. Quer dizer, eu acho que é um pouco mais pessoal, assim. Eu acho que te acompanhar, de viver contigo, assim, posso dizer isso, né? Uhum. De te acompanhar no trabalho, como amiga em outros lugares. Eu hoje vim pra cá, pensei em uma coisa, assim, eu ando tão cansada. E eu fiquei pensando assim, e o George parece que não cansa. Né? É alguém assim, não dorme. Eu sempre pergunto, George, tu não dorme, né? E aí eu fiquei pensando na seguinte pergunta, que acho que ela é de uma dimensão mais pessoal, assim, que é de... Pensei em as duas facetas, assim. Para escrever o livro, e não só pensar na escrita dos textos isoladamente, mas de fazer gerar esse livro, o que tu deixou de fazer? E o contrário, e o que fazer o livro te permitiu fazer. Para além de estar aqui, para além dessa coisa do lançamento, sabe? Sim. De ir pra Flip, sei lá. Mas assim, não é o evento. O que o livro te tirou, no sentido do deixar de fazer por isso, pela escrita, por essa doação, que é uma doação de muito tempo, e ao mesmo tempo que essa escrita te permitiu fazer coisas que antes talvez não acontecessem. Eu acho que eu decidi fazer
Porque essa coisa do tempo era uma coisa, eu não dou conta de escrever, eu não acho meu tempo de escrever, não sei o quê. Queixas de analista também, né? Ai, não, eu quero, mas... Aí ela meio que, assim... Não, você tem que fazer no tempo que não tem. Entenda lá como você quiser isso do fazer no tempo que não tem, né? E eu pensei, não, eu tenho que cavar esses lugares pra essa escrita acontecer, porque é o que eu quero fazer, em suma. É o lugar do meu desejo, né? Tipo, não posso ir largando o desejo pelas outras coisas que vão afogando a gente, ou mesmo pelas vozezinhas censoras, né? Do tipo, não, isso não tá muito bom, isso nunca vai ficar bom que chega, né? Aquela coisa. Outro papo, né? Do bom que chega. Mas aí eu fui juntando, assim, porque eu não sou muito organizado com essas coisas que eu escrevo, com nada, na verdade. Nas minhas coisas, assim. Então, tava um drive, esse texto pairando, e eu resolvi começar a organizar. Eu resolvi começar a tirar um tempo do tipo, vou pra casa à noite, ao invés de, sei lá, eu produzir texto tipo, com qualis e não sei o quê, que podia ser uma opção. Eu falei, não, eu quero criar. Eu acho que eu sacrifiquei, por exemplo, isso, assim. De fazer mais coisas formais de pesquisa, por exemplo. Ou mesmo de dizer um não pra uma coisa que quando a gente tá, tipo, em cargo de gestão, a Simone tá ali, né? Que a gente carrega trabalho pra casa, assim, loucamente, mas tem que botar essa barreira de dizer, não, a partir daqui vai ser fazendo o que eu quero e não, né, o que querem que eu faça pra amanhã. Claro, tem coisa que é urgente, mas, né, a gente... Então foi isso, assim, ter uma organização de barrar algumas coisas pra não deixar só a vida institucional engolir, né, institucional, profissional, etc, engolir o desejo da gente, porque é o desejo de escrita no fim, né, o desejo de criar, que pessoas, né, colocam pra fora de múltiplos jeitos, no meu caso é com a escrita. Tem me desafiado até com outras coisas, assim, mas escrever um negócio que sempre mexeu comigo, né? Mas deixou de fazer e o que permite. E o que permite fazer, acho que não é vernissagem de lançamento, né? Porque isso é o de menos. Hoje tem uma coisa aqui, tô recebendo as pessoas, tô vendo mais gente querida que chegou aí e tal. Tem bebidinhas, tem comidinhas, mas acho que não é por isso que se faz, né? Eu acho que tem permitido ver essa palavra rodando pelo mundo, assim. Sentir-se lido por algumas pessoas, talvez ainda pessoas muito próximas, né? A ideia, a gente sempre quer meio que furar a bolha e chegar naquele leitor que não sabe quem tu é ou por que aquilo chegou. Acho que esse é o sonho, assim, né? Que a coisa exceda essa... Mas acho que é isso que tá permitindo fazer. Ele tá, aos poucos, querendo ganhar a circulação dele pra além da minha mão. E eu acho que é nesse pro além da mão que tá o desejo, né? Que tá o desejo de se ver produzindo sentido pelos outros por aí, atravessando outras pessoas por aí. Não sei se eu te respondi. Como é que tu trabalha, como é que tu descobriu que o livro estava pronto, digamos assim? Tu é dessas pessoas que gostam de revisar e só para de revisar porque tem um prazo? Ou tu mais ou menos visualiza a coisa pronta e acha que tá aqui? Eu descobri dia 20 de novembro, que era o último dia da chamada para mandar o original. Foi assim que eu descobri, é dia 20 de novembro que tem que ir, eu perdi essa chamada e eu vou ter que achar algum outro lugar pra onde mandar. Então dia 20 de novembro, né, eu mando, e foi isso, eu mandei no último dia. Foi ali que eu deliberei que a coisa tava pronta, porque nos dias antes eu ainda tava escrevendo coisas. Eu ainda tava no movimento de mexer nas minhas prateleiras e tem coisas aí que foram escritas bem em cima, assim, naquele novembro. Acho que o do Capitão Fracasso, esse aí eu acho que é um dos últimos também, esse do Marinheiro, enfim. Mas é aquele ponto e vírgula, né? Porque a gente sabe que as coisas continuam de alguma maneira e a gente tem que passar a tesoura no processo em algum momento. E foi isso, um pouco por esse imperativo de um prazo mesmo. De ver que aquilo estava pronto daquele jeito para aquele momento. Mas... Tu estava adicionando material? Eu ainda estava. Mas não revisando, digamos. Às vezes relia, às vezes cortei algumas coisinhas e tal, tem isso. Mas também... e tem outra coisa nisso, assim, que não teve o tal do leitor crítico. Foi muito kamikaze, assim, né? Tipo, as pessoas geralmente têm, seja um amigo, seja, né, um profissional, que tem gente, né, que vende esse trabalho de leitura crítica e tudo mais. Não fiz. Foi meio eu por mim mesmo, assim, ninguém leu ele pronto, ele como ele saiu por aí antes da editora que selecionou ele no meio da chamada. Leram, assim, coisas que eu mandei pra um, pra outro, quando eu escrevi os textos, né? Isso é legal. Mas não a unidade. A unidade, de fato, não tinha nem o Bruno que tá ali atrás.
Nem ele chegou a ler o inteiro. Não leu ainda. Ele tá esperando ganhar um livro. Vai ganhar hoje, mano. Hoje rola. Mas não teve isso, enfim. Foi da cabeça, assim, Não. vai e vai. Eu tenho um pouco de vergonha de falar, sim, mas a gente tem que encarar nossos medos também. Ah, E eu vou te fazer uma pergunta também como se eu fosse uma pessoa de fora também. Porque eu te conheço bem, já faz muitos anos, a gente é muito amigo. E tem uma questão que perpassa a minha vida, que é o meu medo da academia. O meu medo de estar ali. Sendo você um doutor em literatura, como é escrever literatura? Eu gostaria de saber alguma coisa sobre isso. acho que a academia mata muita gente nos processos de escrita, né? Especialmente de escrita de literatura, assim, porque não raro a gente ouve pessoas, né, que encontraram outras pessoas pelo caminho e deram aquela de você não é Clarice Lispector. Então, né, como se Clarice tivesse sido assim uma emanação divina que brotou pronta, né, e todo mundo tivesse que escrever pra ser ela, por exemplo, né? Eu acho que foi um processo um processo meio longo, porque o ambiente acadêmico, ele faz essa crítica que a gente internaliza como autocrítica ficar pesando muito sobre a gente. Tipo, não tá bom o suficiente, não vai... E esse ideal, ele é um entrave, né? Eu acho que o teu comentário sobre o poema que ela escreveu, que você escreveu, mas que ela escolheu, me pareceu uma crítica em relação até à tua própria formação como doutor em literatura, que eu acho muito bom também. Sim, mas aí vem o censor, fica aqui, né? O censor, aquele que faz a censura, não o censor de sensação. E tem uma hora que a gente tem que botar o censor pra dormir. E é meio isso, né? Ele tem que voltar pra revisar o texto, etc e tal, né? Acho que a gente tem que ter autocrítica, lógico, né? Não é espontaneísmo, fiz, tá pronto. Mas é se jogar um pouco, eu acho, também. E eu acho que eu demorei muito tempo. Eu tenho, né, quase 40 anos, assim. Escrevo há muito tempo, mas já perdi muita coisa que escrevi. Por causa desse filtro dessa coisa, assim, não, isso não tá bom, isso tá, eu escrevo e guardo, ou escrevo e apresento num sarau pequeno aqui, depois esqueço aquilo e se perdeu, sabe? Até tomar a rédea de dizer, não, eu acho que dá pra jogar isso pro mundo de uma outra maneira, né, montando um original de livro, ou antes disso até tentando mandar coisas pra revistas, né, publicar-se de outro jeito, de outras formas. É um processo de tomada de rédea de si, assim. Em que a gente tem que meio que botar esse excesso acadêmico que bota a gente pra baixo também um pouco de fora. Assim. Eu vou na mesma onda da Bárbara, mas um pouquinho diferente. Tenho um favorito já. E tem algumas coisas que eu já vejo de ti, te conhecendo também. Então eu leio e parece que eu tô te ouvindo ao mesmo tempo. E a minha pergunta era muito no que tu falou, assim. Por que tu demorou tanto? Porque aqui eu te vejo e eu sempre penso, isso aqui é tua cabeça, e isso aqui faz muito sentido, isso aqui é muito bom, e tu tem muito disso ainda, eu sei que tem. Tem muitas dessas coisas que a gente consegue entender de onde vem, detalhes, etc. Mas que tem uma profundidade que sei que tá em ti ainda, que tem muito mais, como você falou, que tem um ponto e vírgula, então eu espero que tenha mais. Mas eu queria só que eu fizesse um comentário de um que foi o meu preferido, mas que obviamente esse aqui tem um quê a mais, que era uma vez um rapaz com uma sereia tatuada no braço. Tem as chavezinhas, né? Tem eu chamo das chavezinhas no livro os A. Esse daí foi o que mais... A com monograma, né? Eu falei do Marcelo antes, tá lá, AN.L. E tem outros textos que eles têm essas chaves, né, de monograma. Esse é ele tá com A.L, de Adília Lopes. É uma dedicatória pra Adília e, assim, acho que dá fascinação com essas coisas meio absurdas que a Adília cria. E que acho que foi um exercício pra mim de tentar fazer uma coisa meio no caminho dessa coisa meio absurda, meio nonsense, mas que tem uma centelha ali de algo que eu queria dizer.
flertando com a escrita da Adília. E ao mesmo tempo flertando com esse lado quase que infantil de olhar as coisas, né? De olhar uma história que aparentemente não faz o menor sentido, de coisas que se transformam em outras e etc, meio com um olho de criança, né? Então ele meio que surgiu daí. Ele surge da leitura da Adília, que eu adoro e que, enfim, talvez eu tenha emulado um pouco nesse texto. E tenha puxado ela, ou essa maneira, esse modo de coisas pra dentro dessa coisa meio queer, meio gay mesmo, né? O rapaz tatuado no braço, o menino bonito que vira a bicha feia, camarão, né? Enfim, aí tem uma brincadeira de novo com um camarão que dorme onda leva aí no meio. Mas foi essa história, foi a partir da... as leituras dão esses gatilhos, né? Não só a gente vampiriza, mas acho que elas também... A gente se movimenta lendo, né? E acho que ali foi a Adília que me mobilizou. E eu falei, eu vou jogar um texto meio engraçadinho aqui. Eu não costumo ser muito engraçadinho, mas esse aqui vai ser meio fazendo gracinha. Bobiça. E no Menino de Papel, fala sobre o risco de escrever cedo, né? Tem um trecho que diz: escrever muito cedo é também um risco. É sempre do que se arrepender quando se dá a público muito cedo aquilo que se escreve, como um pão batumado por sair do forno antes do tempo. Há sempre um risco em se expor. E aí fala do pequeno gênio. E, enfim, fiquei pensando se tinha esse... Agora você já respondeu. Essa vontade de se publicar antes, de, enfim, mostrar antes, mas um receio dessa exposição, Acho né? que eu nem sabia como fazer isso também. Esse caminho de como se publicar era uma coisa que pra mim era... Acho que também só se abriu a partir daí, de eu começar a ver esse tipo de possibilidade, né? Que foi uma campanha de financiamento coletivo, etc e tal, babá, porque sabe, muito mais cedo, eu quando era estudante pobre aí, como é que eu publico alguma coisa, sabe? Não tem como bancar a publicação pra vender depois. Então, assim, muitas coisas foram ficando também por essa inviabilidade. Mas é engraçado porque aqui tem um escrever em duplo sentido. A física do escrever mesmo, né? Não só de escrever literatura, mas do aprender a escrita. E esse foi um processo que se deu muito cedo pra mim. Embora, assim, meu pai e minha mãe não têm formação acadêmica nenhuma, né? Meu pai morreu sem completar o médio, minha mãe foi fazer Fundamental 2 e médio na EJA depois de adulta. Então, quando eu nasci, quando eu era criança, os dois eram pessoas sem educação básica completa, pra dizer isso. Só minha mãe completou. Mas eu aprendi a escrever numa casa com duas pessoas que não tinham, digamos, nem essa formação básica completa, porque a minha mãe fala que eu tinha uma fixação com essa coisa do escrever, que eu queria aprender a escrever de algum jeito. Então, aí tinha tia que era alfabetizadora, daí a tia dava uma cartilha, aí eu ficava enchendo o saco da mãe, acordando, que letra é essa, não sei o quê. Então foi uma coisa de aprender a escrever cedo, nesse movimento que não teve alguém pra me alfabetizar propriamente, né, que viesse com um método de alfabetização ou dissesse, vou botar esse menino aqui todo dia. Não foi uma imposição, foi um desejo em que se deu, mas que é uma coisa que persegue, assim, né, tipo, por que desde tão cedo fui atrás da escrita, mas só agora que eu tô meio que botando essas coisas, né, pro mundo todo. É também não só escrever literatura, mas o ato de escrever propriamente dito, que mexeu nesses versos aí. Mas eu... Jorge, fala do ponto e vírgula. O que vem depois? Tá todo mundo aqui curioso. Tem ponto e vírgula, então... Eu tenho uns contos, né? Tem uns contos ali escritos. Tem uma das coisas que eu ainda... que me perseguem na memória, que eu acho que eu quero elaborar, são esses personagens gays que eu conheci no interior, lá atrás, nos anos 80. Essas histórias dessas figuras meio desviantes, né, para aquela vida do interior e que, enfim, eram as referências que eu tinha para além das televisivas, etc e tal, do que era um homem gay. Ao mesmo tempo que eu tava olhando para mim, eu gosto disso, mas como é que é gostar disso? Não pode, porque o fulano é ridicularizado lá por causa disso, porque falam mal do outro velho aqui da cidade por causa disso, e tem a história de dizer que o outro tem... todo esse rumor que tinha em cima dessas figuras gays que tinham que viver meio escondidas e que às vezes não conseguiam se esconder, que às vezes era aquele cabeleireiro, né, tão... Esse morreu esses tempos aí, esse personagem que eu tô pensando. Tão, né, afeminado e tal, que ele não consegue se esconder naquele meio e aí vai passar pelo esculacho próprio, né, dessa masculinidade do interior. Então, tem uma coisa por aí. E isso se emenda com um projeto que eu acabei fazendo lá na oficina do Labs. E aí era um rapaz da minha idade.
com quem eu convivi que, assim, eu acho que a minha vida se encaixou de algumas maneiras, vir pra cá e tal, né? Sobrevivi, me entendi, tenho, né, uma vida profissional estável, etc. Tô aqui hoje. Mas esse aí foi um que deu tudo errado. E eu não sei se ele morreu ou se ele tá vivo. Ele foi preso 2 vezes, inclusive. Depois da segunda prisão é que eu não tenho mais notícia. E essa história ficou na minha cabeça, né? Essa é uma das histórias desses homens gays com quem eu convivi lá na infância, lá no interior. E que vão reagir a esse meio opressivo, né? De formas diferentes, vão achar modos diferentes de estar no mundo, de viver. Então é essa daí que eu tô guardando mais pra um romance, pra narrativa um pouco mais longa. E tem aí alguns projetos de... Talvez pudessem até ficar maiores, mas eu tenho um conto que é sobre o professor de português do meu pai, que também era um homem que tinha essa sombra em cima dele, porque viveu sozinho a vida inteira, né? Tipo, como é que o homem chega velho, não casou, etc e tal, né? Aí, eu até um dia falando disso pra analista dela assim, mas olha a fantasia que eles tinham com ele. E eu acho que foi a primeira vez que eu me dei conta da fantasia, porque parece que eu tinha tão naturalizado a história que me contavam desse homem. E aí eu acabei trabalhando o ponto em cima dessa ideia da fantasia. Porque ele saía de casa todo dia no mesmo horário, ele passava lá na frente de casa, ele ia pra algum lugar que a gente não sabia mesmo o que era. E aí tinha a ideia de que ele tinha um amante escondido numa casa lá, não sei o que esse era o horário que todo dia ele ia visitar o amante. E isso os homens ficavam ali parados na calçada falando, sabe? Aí ela assim, olha a fantasia deles sobre esse homem que a gente nem sabe se era gay ou se não era, porque talvez ele simplesmente não tenha se relacionado com ninguém a vida inteira. Talvez ele seja o azinho lá, né, do LGBTQIA+, mas não sei, posso eu mesmo fantasiar em cima da figura dele. Mas eu acho que esse é um rumo que eu quero pegar, assim, essas personagens aí que me ficam perdidas na memória lá de... A memória acaba sendo um substrato bom pra gente partir, né? Sim. A Rosa Monteiro fala algo mais ou menos assim, que quem produz arte, quem cria, tem uma mente mais próxima de quem tem certos distúrbios, né? Enfim, mais perto do patológico, da loucura, algo nesse sentido, né? E aí, enquanto você, né, falava, eu fiquei pensando, quando você diz que tem que colocar o sensor para dormir, seria colocar o lado racional e meio que dar uma vazão para a loucura, dar uma vazão assim para essa coisa de abrir, de soltar as amarras, sejam amarras da academia, sejam amarras do olhar do outro que a gente acha que vem, ou as nossas mesmo, né? É que ela fala também que a gente tem o maior inimigo é o que está dentro de nós, né? É a autocensura. Como é que você vê essa coisa assim, desse limiar aí entre a loucura e a lucidez, ou a sanidade e a insanidade na produção? Eu acho que libertar a energia criativa passa um pouco por soltar essa amarra racional mesmo, assim. Pra mim, pelo menos passa. Porque eu gosto de brincar, por exemplo, com frases incompletas, com coisas, né, que se cortam no meio, ou com essas figuras, às vezes, né, meio alucinadas, meio desterradas, sei lá. Eu acho que passa, abafar um pouco da razão passa por aí, e voltar com a razão depois pra editar, né, aquilo que a gente faz. Mas tentar não fazer com que isso impeça a gente de dizer, assim. É um fio de navalha muito sensível, eu acho. Eu acho que você lida muito bem com a coisa do racional e do emocional, né? De razão e emoção. Eu vejo muito forte. É como se você conseguisse, assim, amalgamar as duas coisas e de um modo muito tranquilo. Eu, como capricorniana, já acho que eu não tenho potencial nenhum para criação, porque... tem sim. Tem. Soltar as amarras e a autocensura. Também tem muitos modos, né, de criar, eu acho. Tô falando de uma maneira de lidar com as coisas, mas não tem fórmula, né? Não tem receita. Sei lá, tem gente que escreve todo dia, tem gente que tem, né, uns regimes muito fixos, e pra mim a coisa é muito mais esporádica, assim. Eu acho até difícil levar um projeto grande a cabo, né, unitário, por falta dessa disciplina, por exemplo, né? Tem que pegar e tem que fazer. Trabalhar os fragmentos pode não ser tão fácil, mas escrever os fragmentos também dá pra ir soltando as coisas, né, aos poucos, assim, diferente de um projeto grande que tem que virar um fio só, né? Depois que eu li o Perigo de Estar Lúcida da Rosa, da Rosa Monteiro, eu pensei em começar as entrevistas do Pós-Fácil assim, e aí, qual é o Cid? Qual o Cid do senhor?
Porque ela dá tanto exemplo de pessoas que têm algum problema de saúde mental e que produz como se estivesse totalmente atrelado. Mas é um livro muito interessante, né? Agora eu li a Louca da Casa também, gostei. Eu ainda tô devendo a leitura da Rosa. É legal. Agora o Jorge dará autógrafo. O resto tá à venda aqui no caixa aqui da Livros e Livros. Ele também vai autografar. Muito obrigada a todos, todas. Beijo. Obrigado, gente. Pode autografar o meu primeiro. Antes desse episódio acabar, eu quero fazer um convite. Volte uma casa e ouça o documentário especial em áudio do Postácio Podcast chamado A Mala de Jorge Amado. É uma história surpreendente sobre o escritor baiano. Muito obrigada por ouvir e até o próximo. Se você gostou desse episódio, considere apoiar o Postácio Podcast. Esse é um projeto de jornalismo cultural independente mantido exclusivamente por quem ouve e apoia. Para tornar ainda mais acessível, as faixas de apoio mudaram. Você pode colaborar com 5, 10, 15 ou 50 reais por mês. As recompensas são diferentes para cada faixa, mas em todas elas você ganha a possibilidade de participar do Clube do Livro feito em parceria entre o Posfácio e o podcast Donas da Porra Toda. A partir de 10 reais você concorre a combos de livros todos os meses e apoiando com 15 reais você participa do Clube do Livro, concorre a combos e ainda concorre a um marca-páginas exclusivo criado pela Ruby Punch. Apoiando com 50 reais ou mais por mês, você concorre a tudo isso e ainda tem a possibilidade de participar como ouvinte das gravações do Posfácio e bater um papo comigo e com outras pessoas que participam dos episódios. Bora colaborar? Acesse apoia.se/Posfácio Podcast. Esse podcast foi editado pela BZT e produzido por Posfácio.